desculpa um pouco pela demora, o nosso querido amigo, estimado jornalista português, Sérgio Tavares, que está na área. Muito bom dia, Sérgio. Tudo bem com você? Bom dia Marco, bom dia ao convidado que está aí consigo, que eu não conhecia, contigo eu que não conhecia, agora passo a conhecer, e bom dia também a quem nos vê em qualquer parte do mundo que estejam. Eu estava a ouvir essa notícia sobre o Facebook e a pensar, pronto, lá vou ter que atualizar o meu documentário. Está a ser uma dificuldade, mas é bom estar aqui convosco. E conta mais pra gente sobre o documentário. Eu falo muito em janelas de oportunidade e você tem um documentário, não sei se a gente tem o teaser para passar depois, o trailer, mas como que tá a fase final de produção do documentário, como que tá a data de lançamento dele? Vamos atualizar o pessoal da audiência aqui, que a gente está com mais de 10 mil pessoas ao vivo, Sérgio. Sim, é uma excelente oportunidade de fazer essa atualização. Ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer em nenhum outro canal, e mesmo na Oeste, onde eu sou o correspondente da Europa, ainda não tinha também tido essa oportunidade. As gravações terminaram há 15 dias, foi na Índia, foi o último país, foi o 10º e último país onde foram feitas as gravações. E porquê a Índia? Porque a Índia foi o último país do mundo que acrescentou às urnas eletrónicas o comprovante em papel, ou seja, a Constituição da Índia não estava a ser respeitada e houve uma ação movida por vários parlamentares e advogados que conseguiram que se acrescentasse às urnas eletrónicas um comprovante em papel. Para quê? Para que, caso seja necessário lá haver contagem pública dos votos, se comparar. E eles fazem até depois sorteios aleatórios de estados lá, de localidades da Índia, para comparar mesmo se bate certo o que está no computador com o que bate certo em papel. E se houver alguma dúvida maior, faz uma contagem de cerca de 70% dos papéis, e portanto eu fui lá para tentar perceber porque é que eles o fizeram, porque a Índia também só usava urnas eletrónicas, como o Brasil. Então neste momento o Brasil está isolado, apenas Brasil, Bangladesh e Butão são os únicos países que vergonhosamente não dão comprovante de papel, não cumprem a Constituição sobre a contagem pública dos votos. E a Índia foi também o país onde eu terminei, onde eu faço a minha declaração final no documentário, porque vocês imaginem o que é, passados 10 meses, tantas horas sozinho, tantos voos, tanto tempo longe da família, tantas horas de gravações. Eu estou arrepiado porque quando eu carreguei pela última vez, imaginem o que é carregar pela última vez no botão de gravar na Índia, foi em frente ao Taj Mahal, estava um sol radiante, estava um som da natureza, e foi o meu último take. E quando eu carreguei naquele botão, depois de tantas horas de gravação, tantas horas de entrevistas a dezenas de pessoas, incluindo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, os refugiados na Argentina, etc., quando eu carreguei, caíram umas lágrimas literalmente, que eu não consigo explicar, ali em frente ao Taj Mahal. E, portanto, foram terminadas as gravações e agora estamos na edição e na produção. E aqui é que é o grande desafio, porque está sempre a haver algo a acontecer novo, há sempre uma atualização nova. Alexandre de Moraes e os seus capangas e a sua quadrilha estão sempre a cometer novos crimes. Agora é o Eduardo Bolsonaro que está a ser perseguido, depois a outra questão, agora é o Facebook e a Meta também a acusarem de censura através do Poder Judicial, e isso então complica-me um bocadinho a vida, porque era suposto eu ter lançado o documentário agora no final de maio, esta semana, e eu ainda estou a precisar de mais 3 semanas para atualizar tudo, devido a estas constantes violações, estes novos dados sobre as sanções a Alexandre de Moraes com as leis norte-americanas e tudo mais. E a outra dificuldade que estou a ter também está a ser com o facto de ser todo em inglês, todo narrado em inglês, com tradução, com legendagem e com muitas entrevistas, que obviamente há muitas declarações de muitas pessoas que vão ter que ficar fora, porque é um documentário de 1h30 e eu tenho cerca de 30 horas de pessoas a falar, e portanto esta está a ser a dificuldade, conseguir espremer o essencial de cada pessoa para que seja um documentário extremamente dinâmico e que o mundo entenda realmente o que é que se passa. Eu posso-vos aqui spoiler que está a ficar incrível, está a ficar mesmo incrível, está a ficar muito bom, e então eu prefiro demorar um pouquinho mais
e sair um documentário mesmo bombástico para o mundo inteiro do que fazer à pressa, porque há muitas pessoas que dizem, mas lança já, agora é o timing. As pessoas têm que perceber que um documentário... Tá matando a galera de ansiedade, bichão. A galera tá maluca para assistir o documentário, porque não só tem uma pegada internacional, como também você... Eu vi o trabalho que você teve, eu vi as suas viagens, eu acompanhei de perto, você foi nas manifestações do Fora Moraes que a gente organizou, e eu fico, assim, muito, muito feliz de ver que já está na reta final. Então, fique em paz, Sérgio, o seu trabalho vai ser reconhecido, e já é reconhecido pelos brasileiros, e a sua coragem também de voltar para o Brasil, né? Tem gente aqui que nem fala. E você vai, volta, passa pela alfândega, passa pela Polícia Federal. Quer dizer, é um risco que todo mundo, quando sai do Brasil... Eu lembro uma hora que eu estava passando para uma viagem nos Estados Unidos e um cara da Polícia Federal lá de Guarulhos, ele me reconheceu. Ele disse, você é o Marco Antônio? Sou, Superman da Jovem Pan. Cara, não para. Vai até o final, a gente precisa tirar esses caras de lá. Juro por Deus. Que maravilha, que maravilha. O cara da Polícia Federal falando para mim. Então, quer dizer, a gente tem que aproveitar essa energia, Sérgio. Deixa eu dar bom dia também para o nosso queridíssimo vereador federal. Essa bancada está muito elegante. Eu e o Sérgio, só que estamos destoando de camisa. Os caras eles estão muito chiques, Sérgio. Eles estão de gravata, devíamos estar de gala também. Rafael. É que eu não tenho documentário, não tenho um documentário que vai ser sucesso, então eu tenho que mandar bem arrumado. Pois é. Bom dia, Tati. Tudo bom? Bom dia, Marco Antônio, bancada maravilhosa. Olha, gravata borboleta superou as expectativas. Olha só, eu costumo dizer que eu uso muito acessório porque a comissão de frente não ajuda. Então, assim, eu preciso aplicar aí muitos acessórios. Olha, uma honra muito grande, prazer muito grande estar aqui com vocês. Não estou no meu estúdio, como naturalmente costumo fazer. Por essa razão, meu áudio pode estar um pouco ruim. Às vezes a internet pode cair. Estou em Fortaleza para receber o presidente Bolsonaro aqui. Logo, logo estará pousando aqui em Fortaleza. Hoje a gente está com uma agenda completa e amanhã também. Uma honra, Marco, estar aqui com você, com a sua bancada maravilhosa e a audiência querida e qualificada do Fio Diário. Obrigado. Adriano, você tem alguma pergunta para o Sérgio para a gente aproveitar também? Porque ele já veio para o Senado, ele prestou depoimento no Senado, falou sobre o Supremo Tribunal Federal, fez uma declaração de que o Supremo ele também exerce uma influência sobre o crime organizado no Brasil, operando de maneira criminosa também, né? Então a gente é natural que as duas coisas andem juntas. Você tem uma pergunta para o Sérgio, Adriano? Claro. Grande Sérgio, primeiro parabéns pelo seu trabalho, realmente é incrível, a gente acompanha e estamos torcendo aí para sair. O que você vai fazer com esse material que sobrar aí? Você já vai fazer no documento, faz uma minissérie, faz episódio 2, 3, vai, porque não vai acabar não, infelizmente o que não vai faltar é assunto para você fazer, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para você, a gente fala muito de Brasil e tal, mas você visitou 10 países. Qual país, às vezes você vai responder que é Brasil, mas não sei, às vezes tem outro país que você ficou com medo de entrar, de sair, que realmente você viu que lá falar mal do governo é um problema. Qual a proximidade que o Brasil está de outros países que você visitou que são problemáticos? Na verdade, Adriano, o país onde eu tenho sempre mais medo, infelizmente, é o Brasil. E eu estive na Índia, que é um país com mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, e eu sentia-me absolutamente seguro nas ruas à noite, sozinho. Senti segurança no aeroporto, embora estivesse na Ásia, do outro lado da Terra, completamente de feições diferentes. É no Brasil que eu tenho medo sempre quando vou ao aeroporto, e é no Brasil, nas ruas do Brasil que eu infelizmente tenho medo devido à criminalidade que é alimentada por este governo ao soltar bandidos, ao descriminalizar pequenos delitos, ao ter ligações ao PCC. Portanto, não há nenhum país onde eu tenha ido destes 10 onde eu tenha sentido medo a não ser o Brasil. Nenhum país também me interrogou e tratou como um criminoso a não ser o Brasil. O único país assim mais parecido seria mesmo a Índia, por causa da questão das urnas eletrónicas, mas até nisso eles evoluíram para o tal comprovante em papel junto das urnas eletrónicas, tal como a Alemanha, que foi o penúltimo país onde eu estive também, porque a Alemanha usava urnas eletrónicas até 2005 e abandonaram-nas totalmente porque houve um advogado que lhe foi ao tribunal a dizer que não estava a ser cumprida a Constituição, porque na Constituição estava contemplado que o povo tinha direito à contagem pública dos votos. Então, na
na Alemanha abandonaram as urnas eletrónicas em 2005. Eu tenho o advogado que ganhou a causa em declarações exclusivas para o documentário a explicar o porquê. Porque era uma questão de lógica e ganhámos. Portanto, não se podia manter aquilo por muito mais tempo. E em relação ao material do documentário que sobrar, eu depois irei publicando em pequenos trechos, por exemplo, uma reportagem especial sobre os refugiados da Argentina, sobre o episódio de Itália, que estive também em Itália a fazer a reportagem sobre a situação do aeroporto de Roma. Disso depois sairá aos poucos o material que sobra. Mas eu posso já aqui também spoiler, e é a primeira vez que eu vou aqui dizer, que para 2026 eu já tenho algumas encomendas de documentários, nomeadamente um sobre a Argentina, porque eu estive com a Adorni no CPEC em Washington e foi-me pedido que mostrasse o milagre financeiro da inflação contra a inflação da Argentina aqui na Europa, que ninguém conhece. Também um sobre Bukele, ninguém na Europa conhece o que se passa sobre Bukele, mas sobre o Brasil eu farei um segundo documentário sobre Gilmar Mendes e as ligações que ele tem a Portugal, como é que ele enriqueceu o seu património aqui, o facto do PCC ter se instalado em Portugal, precisamente na altura em que ele instalou os negócios dele, porque Gilmar Mendes se Alexandre Moraes é o fake judge, é o falso juiz, Gilmar Mendes é aquele cérebro silencioso, é a mão silenciosa por trás. E, portanto, não tenho ainda a perspectiva de um Fake Judge 2, mas posso já dizer que será feito em 2026 um documentário também em inglês sobre Gilmar Mendes, porque eles têm que ser expostos. Eu prometi em lágrimas para 1 milhão de pessoas que eu ia expor a ditadura do Brasil. E a ditadura do Brasil não se resume a Alexandre de Moraes, resume-se a tantos outros e, portanto, este trabalho não vai parar. Mas agora a minha concentração máxima é no Fake Judge. E como estava a dizer há bocadinho, não posso acelerar uma coisa que tem que ser perfeita, porque eu volto a dizer, isto não é para o Brasil, isto é para o resto do mundo, é para na China verem, para na Rússia verem, no Canadá, nos Estados Unidos, na África do Sul, é para o mundo inteiro ver, tal como o mundo viu o filme The Sound of Freedom. Vejam também com os mesmos olhos, com o mesmo olhar, com o mesmo interesse o The Fake Judge. Eu quero que o mundo saiba a atrocidade que está a acontecer no Brasil, porque hoje é o Brasil, amanhã pode ser o país deles. E é assim que vai acabar o documentário, com essa consciencialização que, atenção, é o Brasil agora, mas amanhã pode ser aí no vosso país. E por isso é que estou muito emocionado. E essa briga é constante, né? O pessoal não pode dar esse direito como algo pacificado ou se preocupar com isso só quando bate na sua porta. Isso daí é uma preocupação constante que deve ser de todo mundo. Eu queria até trazer um ponto que eu acho legal. O professor Adriano participou da reunião do Conselho Consultivo do IFPE, que é um instituto que a gente montou nos Estados Unidos, e tem uma questão que eu já quero deixar aberta aqui para o Sérgio, para depois a gente aprofundar no privado, que é, Sérgio, captação de recurso para a realização de documentário por meio do Instituto a gente pode fazer, tá? E a gente tem, já de acordo com o governo federal americano, a gente tem a possibilidade de renúncia fiscal. Então, empresário e pessoa física nos Estados Unidos pode doar para o Instituto, para a pessoa jurídica. E a gente pode fazer uma captação para os documentários e a gente tem também a vontade de fazer um grande... A gente já montou, né? A gente está aprimorando agora um observatório do Supremo Tribunal Federal para microgerenciar cada um dos ministros. Então a gente pode construir times para levantar todos os dados dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos os que ainda estão aqui, né? E isso daí pode servir como matéria-prima ou até mesmo para custear outros documentários que eu acho que são muito interessantes, Sérgio. Então fica aí, portas abertas nesse sentido. E agradecer você por todo o trabalho que você tem feito. Fico muito honrado de ter você no Conselho Consultivo do IFPE também. Sim, e ontem esta reunião desta semana, infelizmente não consegui chegar a tempo, porque estive aqui numa comitiva de eurodeputados aqui, que esteve aqui em Portugal, mas será um gosto, e será um gosto também colocar o próprio nome do Instituto, que acho que também é importante. Não só esses recursos serão importantes para ir mais longe e fazer muito mais, porque estes documentários serão depois traduzidos nas outras línguas, desde o alemão, o francês, o espanhol, porque eu disse, como eu vos digo, isto é para ir até ao fim, até às últimas consequências, é para rodar o mundo inteiro. E será um gosto também ter o carimbo do Instituto nesses documentários, até dar um ar até mais abrangente, e acho que será muito importante, muito importante. E agradecer o vosso apoio de todos. Contem comigo, estou a dar o máximo
para que o mundo saiba o que se passa no Brasil e para que se entenda que o que se está a acontecer no Brasil é um balão de ensaio para outros países.